Pega nossas Bíblias, né? Vamos abrir também o nosso livro Nascidamente, na página de número 109. Conforme nós dizíamos semana passada, nós vamos começar então a leitura do capítulo 8, cujo tema é a marca do anticristo e o selo de Deus. Tá bom? Mais uma vez eu quero pedir aos irmãos, uma vez que nós estamos entrando nos capítulos 8, 9 e 10, que são capítulos densos, são capítulos extremamente importantes, capítulos que nós estamos fugindo de qualquer especulação escatológica para compreendê-los no seu sentido orgânico, que é o que vale, né? É o que vale. Com respeito ao cumprimento literal, histórico literal, do aparecimento do anticristo e outras coisas mais que diz o Apocalipse, nós vamos entender o seguinte. Vou me adiantar para vocês, até para apaziguar o coração dos irmãos, de alguns, né? Mas nós não temos nenhuma oposição ao surgimento de um homem que possa representar a síntese da humanidade, daquela parte da humanidade que está sendo selado pelo espírito do anticristo, tá? Mas ele não vai vir, porque tem gente que perde o chão. Se o anticristo não aparecer na frente dele, ele perde a fé. É igual o diabo. O diabo é uma consciência. Então e cadê o diabo? Eu quero o diabo mesmo, o capeta. Eu falei, tá bom, ele vai te visitar essa noite, sem problema. As pessoas preferem o capeta na casa deles, assim, aparecendo de rabo e tudo, a compreender que a ação diabólica, que é um princípio, sobretudo e antes de tudo, atua na mente, nos corações dos homens em todo momento. Ou seja, o diabo está tão presente na humanidade, nas vidas das pessoas, no seu cotidiano, muito mais do que as pessoas imaginam, né? Mas não, elas querem um diabo. Tudo bem. Eu também não me oponho, não. Deve haver, sim, com certeza, querubim caído. Tudo bem. Mas eu prefiro, organicamente, compreender o princípio. O que torna o querubim o Satã é um princípio, né? É uma consciência que se desenvolve de relação de inimizade contra o eterno, contra o bem, contra o amor, contra a verdade, contra o reino de Deus. Então, tem esses dois aspectos, né? Se você não é capaz de ficar sem o diabo, fique pelo menos com o diabo e com o princípio, para você poder não perder o essencial, que é o princípio. O mesmo acontece com o anticristo. Se você quer um anticristo, sem problema, fica aguardando por ele, não tem problema. Mas entenda que o anticristo, não existe um ser, as pessoas acham tão difícil entender isso. Não existe uma coisa, um ser, uma criatura chamada anticristo. Existe criatura chamada homem, criatura chamada macaco, cavalo, jacaré. Agora, o que torna um homem anticristo é o desenvolvimento de uma consciência contrária a Cristo. E Cristo, por sua vez, também é um princípio. Porque, afinal, esses nomes Cristo, a própria nomenclatura Deus, para se referir ao eterno, à divindade, é só uma nomenclatura humana, porque Deus é inominável. Deus é inominável. Qual nome de qualquer língua que já tenha existido, ou exista, ou venha a existir, possa definir, colocar limites para caracterizar Deus? Não, Deus transcende a tudo. Deus está para além de toda a compreensão humana, de qualquer língua, de tudo. Logo, a palavra Cristo quer dizer ungido. Então, o Cristo de Deus é quando o eterno, o Logos, se encarna na pessoa de Jesus, é chamado o Cristo. E na parte humana é chamada Jesus. Mas o que prevalece, e isso também é uma coisa muito difícil do povo entender, é o Espírito do Cristo. É o Espírito de Jesus. Ou seja, Jesus é uma consciência. Agora, cuidado. Isso não significa que, então não há, lógico que há. Ele é o Logos.
ele é a consciência universal. Ah, mas então ele não é pessoal? Se você quer usar a palavra pessoal, mas a palavra pessoal é a pior palavra para se aplicar a ele, uma vez que a palavra pessoal vem de pessoa, pessoa vem de persona, persona é uma máscara. Não é? Ah, mas Deus é uma pessoa, porque se você disser dessa maneira, parece que ele não é pessoal. Ele é muito mais do que pessoa. Pessoa é um termo aplicado para nós aqui, que temos essa nossa individualidade, e para tanto pessoa, para dizer que cada um tem uma máscara, cada um tem uma representação do seu ser pessoal. Pessoa, persona, tudo é uma coisa só para definir, para diferenciar essa pessoa da outra pessoa, né? Enfim, mas o Cristo de Deus, ele é muito mais do que pessoa. É a palavra logos, quando diz, no princípio era o logos, e o logos estava com a divindade, e o logos era Deus, né? Então, a palavra logos, se você traduzir no sentido literal do grego, vai encontrar consciência, razão, né? Mas isso não o diminui, pelo contrário, sendo ele o logos, a razão universal, a consciência universal, essa razão, ela é a origem, a fonte de toda razão criada, ou ele se manifesta, né, na humanidade com essa nossa razão limitada, a nossa inteligência. Então, assim, se eu sou um ser inteligente e tenho uma razão, um ser racional, isso que é só para você ter uma ideia de que existe algo verdadeiramente e eternamente razão e consciência que vai além daquilo que nós entendemos por própria razão e inteligência, tá? Então, assim, o importante é nós atentarmos sempre para o princípio. Então, no caso, o anticristo é um princípio, é uma disposição. Anticristo é uma consciência, assim como Cristo também é. Tá bom? Ah, mas então e o anticristo? Vai vir? Vai. Continue aguardando, sem problema. Mas entenda que essa disposição, esse espírito de anticristo, que age desde sempre na humanidade, que há de se manifestar enquanto tal, porque a Bíblia fala da manifestação do homem da iniquidade. É só você pegar todos os nomes que é dado para esse objeto escatológico e veja, anticristo é ante o Cristo, contrário, que é o mesmo homem da iniquidade. Ou seja, é uma consciência humana em pleno amadurecimento de iniquidade, não é? Filho da perdição. Não há saída, não há salvação para anticristo, nem para Satanás. Não há. O lago de fogo foi feito para o diabo. Então o lago de fogo não tem salvação para o diabo. Agora, alguém que esteja acompanhando e um entendimento pode perguntar, mas há salvação para o querubim? Aí nós mudamos o discurso. Ou seja, o lago de fogo vai exterminar toda consciência que se oponha a Deus. Então, o homem da perdição é a consciência de iniquidade que o domina. Isso vai ser destruído. Afinal, está claro, vi novos céus e nova terra, e aí começa uma nova ordem das coisas sem a presença do pecado. Perfeito? Mas não significa que tais seres nessa situação de novo céu e nova terra não tenha ainda os degraus de ascensão e de crescimento necessários à sua própria existência, no sentido de que Deus criou o homem para a vida eterna, e a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Bem, dito isso, vamos ler. Capítulo 8, página 109, a marca do anticristo e o selo de Deus. Vamos lendo e
Quando aparecer aqui uma situação, nós vamos comentando. Depois de tratarmos acerca da consciência coletiva das trevas, do pecado original e do significado de pecado e redenção, chegamos ao vértice da nossa exposição da palavra orgânica. Chegamos no ponto alto em que tudo se encontra e onde tudo se consuma. Já a palavra orgânica, ela vai ter um cume, vai ter alcançar uma plenitude. A humanidade está caminhando para esse cumprimento final, ok? E realização final dos seres criados. Então, chegamos ao vértice da nossa exposição da palavra orgânica, o selamento da humanidade. E aqui eu quero que vocês tomem essa expressão, essa palavra, essa frase, o selamento da humanidade. Que isso nos impressione, no sentido de que você tem que ter a plena consciência de que a humanidade está sendo selada. E aí nós vamos entender o que é esse selamento. Até porque o Apocalipse vai falar de 2 selos: o selo de Deus e o selo da besta, que é o selo do anticristo. Então, seguindo, entendendo que todos os seres humanos, ricos e pobres, grandes e pequenos, estão sendo selados a cada decisão consciente a favor da verdade ou do engano. Eu fiz questão de colocar essa palavra consciente. A cada decisão e a cada ação que o homem toma conscientemente acerca da verdade ou acerca do engano, vai constituindo nele a sua consciência. Porque às vezes você pode até proceder de um modo ou de outro inconscientemente. E ainda que isso possa afetar a nós em alguma medida, mas nós não damos conta de responder na nossa consciência pelos atos inconscientes. Porque como se pode cobrar de alguém por aquilo que ele não tem noção do que se faz? Seria você pegar uma criança que faz o cocôzinho dela na fralda e você querer dar um sermão para ela, determinar um juízo para ela, porque ela está fazendo algo que não deve fazer. Não se deve fazer cocô nas calças. Mas e o que a criança vai fazer? Ela faz, ué. Mas quando ela vai crescendo, ela vai ganhando o quê? Consciência. E se depois de ganhar consciência, continua cagando nas calças? Aí leva ao médico que tem probleminha para tratar. Mas não é normal. Perfeito? Então, seguindo, só repetindo aqui, todos os seres humanos, ricos e pobres, grandes e pequenos, estão sendo selados a cada decisão consciente a favor da verdade ou do engano. Os frutos das 2 árvores principais do jardim já amadurecem no vale da decisão da consciência humana. Então veja aqui quantas metáforas nós estamos usando para se referir à mesma coisa. Quando nós afirmamos que a humanidade está sendo selada, quando dizemos que todos os seres humanos, sejam eles ricos ou pobres, grandes ou pequenos, todos estão sendo selados a cada decisão consciente a favor da verdade ou do engano, segue-se aqui 2 metáforas, Esse selamento se dá na consciência como uma árvore que tem todo um desenvolvimento, Cada ato de crescimento da planta que vai amadurecendo até que ela produza suas folhas, suas flores, seus frutos, e esse fruto amadureça. Ou seja, a ideia é que, assim como a árvore, ela chega ao estágio
de plenitude e manifesta a sua natureza no fruto amadurecido, assim também a humanidade, ela vai crescendo, o homem vai se desenvolvendo, e a cada ato que ele pratica conscientemente, cada decisão pela verdade ou pelo engano, vai gerando nele uma consciência, representado pelos frutos das árvores do jardim, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então, os frutos das duas árvores principais do jardim já amadurecem no vale da decisão da consciência humana, no vale da decisão do coração humano. Existem algumas profecias no Antigo Testamento que falam sobre esses dias finais da história humana. Mas as profecias, elas são um pouco difíceis de serem compreendidas, no sentido de que daquilo que Deus quer que nós entendamos. Por quê? Porque a maioria das profecias bíblicas, as do Antigo Testamento, sobretudo, e uma boa parte do Novo Testamento, as profecias, elas são chamadas profecias de duplo enfoque. No sentido de que, no primeiro momento, a profecia aponta para algo específico que se cumpriria, no caso do Antigo Testamento, na experiência de Israel, enquanto nação. Então está lá Israel, que vai ser levado para o cativeiro babilônico. Perfeito. E aí vem a profecia para dizer, olha, mas Deus vai trazê-los de volta à terra de vocês, que é o retorno para Jerusalém depois de 70 anos. E aí nessa profecia que aponta esse retorno à terra de Canaã, a Jerusalém, o profeta está dizendo desse retorno. É uma profecia que aponta para Israel, né? Mas que no meio dessa profecia, eu até penso que mesmo sem ter noção disso, o próprio profeta vai recebendo orientações espirituais para falar de um novo estágio das coisas, de um novo governo das coisas, que está se referindo ao novo céu e à nova terra, ou às vezes ao reino milenar. Mas a profecia, o primeiro enfoque da profecia é Jerusalém restaurada. Estão entendendo? Restaurada após o retorno do exílio, uma terra abençoada, uma terra purificada, em que Deus vai reinar no meio daquele povo. Então é uma profecia que aponta para uma experiência circunstancial de um povo, mas que no meio dessa profecia, algumas expressões, algumas ideias estão querendo apontar para um outro acontecimento de maior abrangência e que não se refere exatamente ao povo de Israel. Então, por essa razão, as profecias são um pouco difíceis de serem entendidas e compreendidas, interpretadas, né? Então, no caso, há uma profecia lá no livro de Joel, por exemplo, que falando dos últimos dias, e novamente esse é o problema, o que são os últimos dias na profecia de Joel, ou de Isaías, ou de Daniel, né? Então Daniel vai falar da profecia dos últimos dias, em que o templo seria profanado, e foi profanado, já foi cumprido. Em 165 a.C., o templo foi profanado por Etíoco Epifânio. Ele invade Jerusalém, corrompe o templo, ele sacrifica uma porca no altar do templo, profana o templo com o sangue daquele animal impuro. Então, a profecia de Daniel se cumpre ali. Perfeito? Entretanto, essa profecia também aponta para tempos posteriores, em que o templo de Deus será profanado. De que maneira? Bem, mas vocês percebem essa questão? Então, falando Joel sobre os últimos dias, ele fala de uma batalha final, de uma batalha entre Israel e os seus inimigos, batalha essa que se daria no vale, né, do Armagedon, e que será chamado ali simbolicamente de o vale da decisão. Ou seja, é o momento em que se decide o destino,
se decide, sobretudo, de que lado você se encontra nessa batalha. No caso lá, é Israel. Mas tem uma abrangência maior que aponta para a humanidade como um todo nos últimos dias. Daí as pessoas vão pregar e ensinar isso. Elas ensinam sobre o Armagedon, está lá em Joel, sem problema, o vale da decisão. E agora quer fazer esse vale de lá ser aqui, nessa maior abrangência, em termos mundiais, quer fazer esse vale ser um vale. Um vale. Perfeito? Tudo bem, é uma interpretação histórico-gramatical. Se você for claro que você está adotando um método histórico-gramatical, tranquilo. Mas existem outros métodos de leitura, como o método histórico-crítico. Existe o método alegórico de Orígenes. Então você tem que parar e perguntar: será que Deus vai nos levar, a todos nós, homens, os chineses, os coreanos, os japoneses, os asiáticos de uma maneira geral, os mongóis, os brasileiros, os franceses, os estadunidenses, os africanos, cada um lá do seu país, do mundo inteiro, para aquele vale? Você não se perguntar isso, você vai ficar pensando que vai ter meia dúzia de gente no vale, que é o que cabe. Então quem vai estar nesse vale da decisão? A Bíblia diz que vai estar Israel, no método histórico gramatical. Vai estar todas as nações lá reunidas, os exércitos de todas as nações lá naquele vale. Como nós vamos entender isso? Bem, então, não, mas vai ser apenas os representantes dos exércitos, não é lá? Vai caber, né? Vai caber. Tem alguém que vai pegar hoje à noite ainda um livro de geografia lá das terras de Israel, para poder saber a profundidade do vale, a extensão do vale, para calcular. Tudo bem, mas ainda assim, a humanidade na sua totalidade, né, na sua parte esmagadora, não está lá. E o que nós estamos dizendo, portanto, é que, sobretudo, temos que entender esse vale da decisão enquanto um vale no qual todos estão. E eu não tenho que ir para Jerusalém, para Israel, para poder estar no vale, o vale da decisão, o vale da indecisão, de que lado eu estou lutando. Essa batalha faz parte, nós estamos nessa batalha. A batalha acontece dentro do homem. Você é a prova e a testemunha de que essa batalha está acontecendo dentro de você hoje. E você é chamado a decidir de que lado você quer estar nessa batalha. Para mim faz muito mais sentido, na minha opinião. Mas tudo bem, nós vamos todo mundo para lá depois. Eu não me oponho a isso. Mas não perca a ideia de que toda a humanidade, continuando nossa leitura, como diz, os frutos das duas árvores principais do jardim já amadurecem no vale da decisão da consciência humana dentro do homem. Desde o seu nascimento, todo homem é posto frente à revelação de Deus. Então entenda isso, irmãos, em nome de Jesus. Desde o seu nascimento, todo homem, todo, é posto frente à revelação de Deus. Ele é colocado diante da revelação de Deus. Ele é exposto à revelação de quem é Deus, mesmo que esta revelação seja a revelação elementar, seja a elementar iluminação, como lampejo acerca do divino. Paulo ensina isso com muita clareza, dizendo que nenhum homem sobre a terra é indesculpável. Porque o que poderia tornar alguém indesculpável? Alguém que no meio dessa guerra, dessa batalha cósmica que acontece, assim, olha Deus, infelizmente, eu não tive como escolher e nem tinha os critérios, porque eu não sabia da batalha. Eu não sabia nem quem é o Senhor, eu não sei. Alguém vai dizer, mas tem muita gente e nações inteiras que
foram dizimadas, desapareceram, sem saber, sem ouvir o Evangelho. Mas não estou falando do Evangelho histórico, que é a manifestação, é a glória da manifestação de Deus. Estou falando que todos os homens, eles têm diante de si a revelação de Deus, ainda que essa revelação seja a revelação rudimentar. Quando você olha para a Escritura, você vai perceber que a Escritura apresenta Deus se mostrando e se revelando à humanidade em níveis cada vez mais complexos, do mais inferior ao maior, a maior forma de revelação. Nós dizíamos aqui no domingo que, quando diz na dispensação da plenitude dos tempos, por que aquele evento de que falávamos se cumpre na dispensação da plenitude dos tempos? Ora, porque existe uma economia divina que está acontecendo no tempo, uma administração divina no tempo, até que esses tempos, porque existem vários tempos, esse aqui agora é o nosso tempo, mas houve o tempo de Israel, houve ou não? Antes de Israel, até que os tempos atingem a plenitude, a consumação. Então, a história dos tempos está seguindo, numa linha que vai ascendendo até atingir o seu cumprimento final. E, portanto, nesse desenho, dessa ascensão, Deus vai se manifestando e se revelando de forma cada vez mais clara à humanidade, aos homens. Então, a primeira forma de revelação, que é a forma básica e rudimentar, a mais básica e a mais rudimentar, é a revelação de Deus por meio das coisas criadas. Lembra que Paulo vai dizer que Deus se manifesta aos homens por meio das coisas que foram criadas. Eu me refiro a Romanos capítulo 1, versículo 19. Aí ele vai dizendo que nas coisas criadas Deus mostra o quê? O seu poder. Deus mostra o quê? Os seus atributos. Deus mostra o quê? A própria divindade nas coisas criadas. Então aquele que não consegue ver Deus na criação está perdido, porque ele está perdendo a revelação básica. Então onde quer que o homem se encontre, em qualquer tempo da história, em qualquer lugar, em qualquer continente, em qualquer hemisfério, ele está diante da criação que mostra a ele Deus. Então, por mais bárbaro que seja o homem, por mais ignorante, que não tem acesso a outros níveis de revelação de Deus, ele tem que saber que homem algum cria o que está criado. Logo, eu devo adorar aquele que fez isso. Não sei onde mora, não sei o seu nome, só sei que ele é bom, que ele é poderoso, porque a criação revela um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus que cuida de nós, que nos ama, que se preocupa com a água que te hidrata, se preocupa com o alimento que te nutre, com o sol, com a chuva, com a vida, com a existência, a biodiversidade. Então, por mais que essa pessoa só tenha tal conhecimento rudimentar, ele tem que se entregar em amor e adoração a esse Deus na medida daquilo que ele pode compreender. Por isso que a parte essencial da Escritura é amarás ao Senhor teu Deus, amar a Deus. Agora, que tanto eu devo amá-lo? Qual é a medida? Fala, olha, com toda a sua força e com todo o teu entendimento. Se o seu entendimento de Deus se resume, se restringe ao que se apresenta dele na criação, entrega tudo isso que você tem. É pouquinho, mas você entrega todo. Deus só não admite que você divida a glória dele com outra coisa. Se for pouquinho o entendimento que você tem, você dividir entre Deus e outra coisa, Deus não admite, porque ele é Deus. Não pode. Deus é a razão de todas as coisas. Tudo existe por causa dele. Logo,
Mas não é um capricho dele. Ele não aceita porque é caprichoso. Não, quando eu falo que Deus não admite, é por uma questão de necessidade. Porque é impossível que alguém se prive a si mesmo daquele que é o todo, daquele que é tudo, daquele que é a vida. Então a consequência de você negar a Deus aquilo que lhe pertence é o seu afastamento da fonte da vida, da existência. Você logo vai colher o que é a morte como resultado final. Quem está entendendo? Bem, então, seguindo adiante, nós temos, desde o seu nascimento, página 110, todo homem é posto frente à revelação de Deus, mesmo que essa seja a elementar iluminação, como um lampejo acerca do divino. O Altíssimo se deu a conhecer, manifestando ao mundo os seus ricos atributos, seu eterno poder, assim como a sua própria divindade, por meio da sua criação. Todo homem, portanto, é chamado ao conhecimento da verdade. Mas é porque eu não conhecia a lei de Moisés. Não tem problema. Você teve a revelação básica. Deus revelado na criação. Só que aquele que conheceu a lei de Moisés, que a lei de Moisés já seria uma revelação de Deus mais específica, esse tem maior conhecimento. Logo, ele deve mais. Para poder ter que se entregar na totalidade da sua compreensão. Ele já entende agora que esse Deus que se revela na criação diz para nós não roubarmos o nosso próximo. Então, agora está dizendo características mais peculiares da sua vontade. Logo, quem tem tal revelação tem agora mais dever, maior responsabilidade. Então você vai seguindo, até que um dia Deus envia quem? O Cristo, encarnado. Ora, quem agora está diante do Cristo encarnado, tem muito maior responsabilidade do que aquele que tinha só as tábuas da lei de Moisés. Sim ou não? Por esse motivo nós temos na Bíblia Hebreus capítulo 6. É um texto que dificilmente alguém consegue compreendê-lo no que está dizendo, porque sempre é lido de modo tendencioso e de modo dogmático. Aí perde o sentido do texto. Mas você pega primeiramente Hebreus, né? Falando da revelação do Cristo encarnado. Estamos avançando, tá, pessoal? No eixo da revelação de Deus. Porque se todo homem é exposto à revelação, ele tem que ser entregado na medida daquilo que ele recebe de Deus. Perfeito? E aí eu estou falando então, tem um texto de Hebreus capítulo 6 que fala deste momento da manifestação do Cristo e como que as pessoas que estavam diante de tal revelação, eles se rebelaram contra esse Cristo, né? Enfim. Então, o livro aos Hebreus, todo mundo fala, vamos abrir a Bíblia no livro, ou na carta aos Hebreus. Ora, se esse nome está certo, é diferente de uma carta à igreja que está em Roma. Sim ou não? Ok? Aí é mais específico. Aos hebreus, quem são esses hebreus? Seriam somente os crentes hebreus? Seria uma igreja de hebreus convertidos a Jesus? É a pergunta. Você não pergunta isso, você não tem como entender a carta, porque ela vai tratar de coisas, você vai misturar tudo. Aí os versículos 1 e 2 já esclarece. Havendo Deus, outrora, falado aos nossos pais, pelos profetas. Então, se aos nossos pais, nós somos os hebreus. E os nossos pais são os antepassados. Abraão, Isaac, Jacó, a própria nação de Israel, as 12 tribos, aqueles que vieram antes. Então Deus falou aos nossos pais, muitas vezes, quando falou aos nossos pais, ele delimita um tempo daqui para trás. Nestes últimos dias, então está agora no momento em que se fala para os hebreus que estão vivos, falou a nós, hebreus que estamos agora aqui, pelo seu filho. Então, nós, hebreus vivos nesse tempo, Deus falou conosco enviando o seu filho aos hebreus que estavam vivos naquela ocasião. E os pais que vieram antes, Deus falou com eles por meio de profetas. Mas a nós, hebreus, porque se são nossos pais, nós somos filhos dos hebreus. Filho de hebreu é hebreu. Nós, os hebreus agora, vivos,
No início desse primeiro século, Deus vem nos falar não por meio de Jeremias, não por meio de Daniel, não, por meio do próprio Filho. E agora ele está dizendo aos hebreus, quem é esse Cristo? Porque os hebreus têm interesse em saber quem é esse Cristo. Afinal, eles aguardaram a vida inteira. Agora, o problema de Israel qual que era? Dos hebreus. Que talvez seja também o nosso problema, mas de uma maneira diferente. Ora, é que eles tinham os anjos como sendo um símbolo, um ícone do dogma da fé, porque muitas vezes Deus mandava anjo lá para falar com eles. Então a figura dos anjos era grande na fé de Israel, dos hebreus. Eles tinham um problema em relação aos anjos, porque se você tem alguém, se você tem os anjos nessa economia de Deus aqui para o povo hebreu, poxa, o Messias tem que ser melhor, né? Ou não? Qual o problema dos hebreus? É que eles tinham Moisés. Moisés, cara, é o camarada dos hebreus. Ninguém foi maior que Moisés para eles. É o legislador, o camarada que recebeu de Deus a lei, ouviu, falou, conversou, explicou, doutrinou, tal. Eles tinham Levi, a tribo sacerdotal, poxa, é o fundamento do templo. Se tirar os levitas do sacerdócio, não tem mais nada. Então eles tinham muitas coisas grandes. Por isso que os primeiros capítulos, né, de Hebreus vai falar que o Cristo é superior aos anjos, o Cristo é superior ao templo, o Cristo é superior a Levi, o Cristo é superior aos sacerdotes. Para quê? Está apresentando que Deus nos falou por meio do Filho. O Filho é maior do que tudo que nós tivemos enquanto dogma e religião e tradição e fé. Ele é maior. Então é um tipo de discurso e de argumento, como eu dissesse, olha, vocês não vão trocar o Cristo por essas coisas, né, não, pessoal? Não dá. O Cristo é maior do que Adão, tá lá? Ele é maior do que Abraão, ele é maior do que Levi, ele é maior do que o templo. E ele fez conosco uma aliança que é maior do que a outra aliança que foi feita no Sinai. Toda a argumentação Cristo é maior do que tudo que tinham os hebreus. Esse é o livro de Hebreus. Bem, diante dessa exposição, chega no capítulo 6, ele vai dizer, bem, mas agora temos um problema. É impossível converter, fazer voltar, fazer arrepender-se aqueles que estando nesse tempo e participaram desse tempo em que o Cristo veio. Poxa, você está diante de uma revelação do Cristo encarnado. Não vai por aí. Você viu, poxa, você ouviu, você participou, você comeu do pão multiplicado, você viu os milagres, você ouviu suas palavras, você participou de toda a atmosfera espiritual que envolvia o povo pela presença do Cristo. Vocês participaram, vocês foram iluminados, que a palavra iluminava. Vamos encontrar isso várias vezes, que Jesus falava e ele iluminava as consciências. Vocês provaram a palavra de Deus encarnada. Então, diante desse Cristo, vocês viram as costas? Ou seja, vocês viraram as costas para a salvação. Então, como resolver o problema se o que salva é o Cristo e vocês não querem o Cristo? Logo, não tem jeito para vocês. É o pecado contra o Espírito Santo. Não está dizendo do crente que perde a salvação, nada disso. Está falando de vocês, hebreus desse tempo, que estiveram debaixo dessa chuva de graça. Vai até usar a metáfora, né? A terra que recebe a chuva, que é regada e produz espinhos e abrolhos. Por que a terra... Não dá. A terra vai ser queimada. Não tem como. Entenderam ou não? Por isso que então, ainda no versículo 6, capítulo 6, versículo 9, ele vai dizer, quanto a nós quem? Nós, igreja. Porque ainda que o livro seja escrito do ponto de vista histórico dos hebreus, inclui a história dos hebreus, é a história dos hebreus explicada aos que receberam a Cristo. Porque não é uma carta escrita para ninguém, é escrita direcionada para os hebreus cristãos, para entender a própria história dos hebreus. Então é uma carta
que fala dos hebreus enquanto história, mas que é endereçada a um grupo de hebreus que, sendo hebreus, em razão das lutas e tribulações, das perseguições, estavam na dúvida de como continuar, porque não é fácil, vocês não têm ideia. A pressão é muito grande para voltar para o judaísmo, e só pancada em cima dos crentes, só pancada, perseguição, morte todo dia. Eu disse, meu rapaz, lá isso aí vem para cá, moço, só que o templo aqui, ó. Aí o escritor vai dizer, mas não adianta você voltar, porque se você voltar para lá, né, já não resta sacrifício pelos pecados. Que não quer dizer que não tem salvação. Ele está dizendo, você não pode voltar à prática de sacrifício, porque uma vez que o verdadeiro sacrifício já veio e já morreu, não resta mais sacrifício a ser feito. Não tem validade dentro da economia de Deus, porque mudou a economia de Deus e agora é o Cristo que morreu, que é recebido na consciência humana, que lhe traz salvação. Vai matar 1 bilhão de animais e não vai dar nada. E ele vai dizer, e não dava também naquele tempo, mas era levado em conta que Deus aguardava chegar o tempo da perfeição para ele resolver os problemas que aqueles bodes e cordeiros não puderam resolver. Extraordinário, né? Bem, mas estavam diante da revelação do encarnado. Você fala assim, não, e nós então? Nós temos diante de nós a criação, temos, ou seja, é rudimentar, mas nós temos o conhecimento da lei de Moisés, você tem acesso à lei de Moisés. Ah, não é para nós, mas você tem conhecimento dela, que existiu, tá? Os seus preceitos que são bons, justos, santos, espirituais, está tudo certo. O problema não é a lei, o problema somos nós. Nós temos o Cristo encarnado, nós não estivemos lá, mas temos o testemunho dos apóstolos. E sobretudo, Jesus falou, eu vou, mas vou enviar o Espírito Santo. E agora o testemunho do Espírito Santo é muito maior em abrangência, porque não se restringe ao tempo, 2000 anos atrás, nem a Jerusalém, Judeia, Samaria, mas alcança todo homem, em todo lugar, levando essa revelação que nós chamamos de a palavra Espírito, porque se nós temos a palavra escrita nas tábuas, a palavra encarnada em Jesus e a palavra Espírito que habita em nós. Então, todos os homens estão aqui dentro desse eixo, não tem como escapar. Todos são chamados a responder a essa revelação. Quem está entendendo? Todos são chamados a responder a essa revelação. E aí, diante disso, portanto, nós temos aqui, continuando a leitura, todo homem, portanto, na metade da página 110, todo homem, portanto, é chamado ao conhecimento da verdade. Ocorre, porém, e aí é onde está o grande detalhe, que paralelamente a essa revelação divina, há o agir do Deus desse século, que busca cegar o entendimento humano, a fim de que não lhe resplandeça o conhecimento de Deus. Ou seja, existem duas economias, entenda isso. Existem duas administrações. Assim como tem duas árvores lá no jardim, a que traz a vida, a que traz a morte, são metáforas, mas são dois fundamentos, são duas bases, são duas fontes. Perfeito? Temos também o velho homem e o novo homem. São dois. Temos também o Cristo e o anticristo. Continua sendo dois. E se Deus está trabalhando para se revelar na história humana, há também o ministério da iniquidade, trabalhando paralelamente para cegar o entendimento do camarada. Aí alguém fala, pai, mas que coisa interessante, ficou bonito, né? A construção, duas árvores, dois homens, o velho e o novo, o Cristo e o anticristo, duas cidades, Jerusalém e Babilônia, Grande Babilônia, Nova Jerusalém, tudo dois, a economia de Deus para revelar ao homem quem é Deus, e o ministério da iniquidade para impedir esse entendimento de Deus. Rapaz, ficou bonito a construção, não ficou? Agora a grande questão é que quando você fala ficou bonito, para apresentar numa palestra, você pode fazer uns slides,
um PowerPoint, uma coisa, dar um estudo bíblico, né? Antigamente a gente fazia muito, pegava um papel, ia falando e desenhando tudo, ficava a coisa mais linda. Agora eu quero esse mapinha para levar, tal. Agora a grande questão é que, a despeito de toda essa beleza e essa compreensão, essas coisas estão acontecendo aqui. Como eu respondo a esses apelos, a essas administrações? Deus quer se revelar a você mais e mais. Você não tem ainda a revelação de Deus. Entenda, porque a revelação de Deus para o homem, no homem também passa por níveis. O primeiro desafio é compreender na mente. Muita gente compreende na mente o processo. Estou falando aqui, explicando, vocês estão entendendo aqui. O segundo passo é você aceitar, receber isso. Rapaz, faz sentido, eu entendi, só que eu tomo para mim agora, como sendo o dogma, como a minha fé, a minha crença. Agora defende, você prega, você ensina. Mas o terceiro nível é o coração. É quando você assimila no coração e começa a discernir como isso está acontecendo aqui dentro de mim, e logo você é chamado à responsabilidade agora de, a cada ação, a cada decisão, a cada palavra, a cada atuação sua, se posicionar diante do que está acontecendo, dessa batalha, desse selamento, dessa formatação, dessa conformação. Fomos chamados. Então é mais ou menos assim, eu vou contar uma experiência minha, pela metade, né? Mas recentemente eu estava numa situação, eu não vou contar tudo para não... Mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Eu estava numa situação, eu estava defendendo um tema com uma pessoa. Um tema. Vou nem dizer o tema para não ficar claro, para não especificar. O papo vai, papo vem, eu defendendo as minhas ideias, tal, não havia consenso. Aí, num dado momento, eu peguei e, ao invés de falar, tá bom, não aceita, tal. Aí eu peguei e joguei os carros em cima dele. Não foi o carro físico, não. Foi as palavras. Então você não quer, então tá bom, então aí, tal. Aí tá bom, tá tudo bem. Nenhum crime, nada demais, é bobagem. Aí depois você vai refletir, porque tudo que você faz você tem que refletir. Sim ou não? Tudo. Você tem um desacordo com a pessoa, com a esposa, com o filho, com o irmão da igreja, colega de trabalho, não interessa, com o vizinho. Você não vai refletir? E por que eu devo refletir? Porque todas as nossas ações, comportamentos, palavras, tudo que nós fazemos e realizamos, deve ser julgado por nós. Passar pelo crivo, o que isso contribui a mim, na minha salvação, na minha santificação. Aí você, ao perceber que você cometeu um erro, poxa, mas não precisava fazer assim, não precisava dizer assim, não precisava usar essa ou aquela palavra, este ou aquele gesto, esse ou aquele tom, não precisava. Logo eu sei que toda ira, né, não procede de Deus, toda violência não procede de Deus. Aí eu preciso o quê? Me posicionar. É o vale da decisão, está acontecendo agora. Então você não pode ficar levando acusação, puxa, eu errei aquele dia, eu sou um miserável. Não, você tem que pegar aquilo de ruim e levar para o tribunal de Cristo, aqui dentro, no sentido, julgar. Paulo vai dizer, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Você tem que julgar, levar diante de Deus, orar, refletir, criticar as coisas boas e as ruins. Às vezes acontece uma coisa boa, está todo satisfeito que fez uma coisa boa, mas ele vai levar em oração, vai refletir, você vai falar, puxa, mas essa coisa tão boa, e aí o Espírito Santo fala, é boa, uma ação boa, mas por que você fez a ação boa? Aí você vai refletir e falar, puxa, é verdade, lá por detrás da ação boa havia um objetivo, um propósito de ser visto, de ser aplaudido, né?
de dar aqui para receber lá, um jogo, um negócio. Você fez isso porque foi para esse tipo de pessoa, essa categoria, né? E você queria se encostar na sombra da sua fama, do seu círculo de amigos. Não foi por amor, não foi por despojamento, não foi por misericórdia. Nós agimos com muitas intenções dentro de nós. E tudo isso é o vale da decisão, no sentido de que, na medida que conscientemente eu vou compreendendo os meus atos, eu vou ter que me arrepender ou não. Você pode ficar também justificando, não, mas é isso por causa disso, é isso por causa daquilo, não tem problema. Você está só sedimentando mais e mais uma consciência cada vez mais insensível à voz de Deus. Está sendo formado, entenda, nós estamos em formação. Hebreus capítulo 4 vai dizer que no final nós seremos julgados pela palavra. Todos hão de comparecer diante da palavra de Deus. É ela quem nos julga. Você fala, estou nem aí, vou lá, me apresento. Daí? Aí ele fala, mas a palavra, ela é viva. Não é diante da Bíblia, a palavra de Deus, não, isso aqui é Bíblia. É a palavra de Deus que é viva. Ah, tá bom, é Jesus, né? O Cristo de Deus é a palavra de Deus. Tá bom, nós vamos lá. E é eficaz. E não se limita às exterioridades, mas ela penetra o ser humano e vai separando aquilo que para o homem é inseparável, aquilo que para o homem é indiscernível. Ele vai separando juntas e medulas. Não é que ele vai separar as juntas do corpo, mas para você entender a penetrabilidade, a eficácia, a eficiência, a agudeza da palavra, ela discerne, porque ela vai vendo e julgando lugares em que para nós nem havia, porque de tão junto e unido que estava, separando alma e espírito, juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Ou seja, se eu tenho pensamentos e propósitos, o meu coração tem pensamentos e propósitos. Os meus pensamentos e propósitos, aquilo que me está claramente na minha mente. E aquilo que está por detrás, e se você sondar a si mesmo e ir buscando a raiz de todas as suas ações, palavras, gestos e tudo mais, você vai encontrar os motivos por que você fez isto ou aquilo, deste modo ou daquele outro modo. Que Davi, sabiamente, vai dizer, sonda-me, Senhor, porque o Senhor me conhece e vê se há em mim algum caminho mau. Ele ora para Deus sondar o seu ser e penetrar até as regiões do seu ser em que ele eventualmente possa não alcançar. Mas tem o auxílio de Deus, porque o Espírito de Deus, que é o espírito humano, né? Ou pelo menos está no espírito humano, que esquadrinha todo homem. Não é isso que está lá no livro de Provérbios 20, 27? Vamos ler esse texto? Provérbios 20, 27. O espírito do homem. Está na sua Bíblia aí? O espírito do homem. Você tem espírito? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Por que a lâmpada? Porque a lâmpada é o recipiente da luz. Sim ou não? Quando você vai ao mercado, você compra uma lâmpada, mas ela precisa de ser iluminada. Sim ou não? Só de uma coisa humana. Mas entenda que a lâmpada em si, ela pode não ter luz. Na verdade, não pode, ela não tem luz em si. Ela é o receptáculo mediante o qual a luz vem e chega a nós. Não é? Então, como diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então, o espírito do homem é o que vai iluminar o ser do homem. A lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. A iluminar o corpo, essa aqui é uma linguagem veterotestamentária, né? Em que a revelação de Deus estava bem limitada, e não se fazia muita distinção do homem interior, da alma, espírito. Isso é uma revelação que virá mais claramente no Novo Testamento e muito mais claramente
na filosofia medieval por meio dos filósofos cristãos que desenvolveram uma filosofia maravilhosa sobre o homem interior. Tá bom? A revelação é progressiva, né? Então é isso, queridos, veja. Todo homem, portanto, é chamado ao conhecimento da verdade. Ocorre, porém, que paralelamente a essa revelação divina, há o agir do Deus desse século, que busca cegar o entendimento humano, a fim de que não lhe resplandeça o conhecimento de Deus. Dentro de todos os homens, duas potestades lutam pela posse de seus corações, conforme profetizou Joel: multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Esse não é um vale topográfico, como quer fazer entender a teologia materialista, mas refere-se organicamente ao campo de batalha, no âmago da consciência humana, onde a decisão pela verdade ou pelo engano acontece de fato. Amém, queridos? Ah, mas eu quero estar lá no vale da decisão, lá no... Vai para lá, você vai comprar uma passagem e vai. Não tem problema. Mas o que pode acontecer lá, ou se você quiser, o que vai acontecer num dia específico, num vale geográfico, topográfico, um lugar, é apenas uma representação simbólica, profética do que está acontecendo agora. E que vai ter um clímax, vai ter um final, né, em que essas nossas decisões vão nos configurar por completo. É muito mais lógico, né? É muito mais lógico. Ou seja, não há como você estudar esse tema e ficar estudando algo que não faz parte de você, pelo menos por enquanto. É que nós estamos entendendo a revelação de Deus no homem. É isso que é a visão orgânica das Escrituras. É a leitura orgânica, uma perspectiva orgânica, como que tudo isso, embora colocado em símbolos, acontece em realidade dentro de nós. Por isso, nós vamos encerrar hoje chamando a cada um dos irmãos a essa reflexão, tá bom? A esse compromisso com esse acontecimento. Pense sobre sua vida, sobre você, ore a Deus. Não basta que você tome as suas decisões. Não basta você deliberar. Ah, mas eu sou livre. Isso que eu estou fazendo não é mal. Isso não é perverso. Isso é porque o crente, o que ele faz? A maioria dos crentes da atualidade, eles separam a sua vida humana da vida religiosa. A vida religiosa são os dogmas que ele carrega e não quer abrir mão. Mas a minha vida curo eu aqui, ó. Aqui eu resolvo minha vida, porque fazer isso não tem nada a ver com Deus, é bobagem. Mas assim nós vamos avançando. Queridos, obrigado.